Supremo julga agravos da Lava Jato na última sessão plenária de 2017 e encerra ano judiciário. E você vai ver também. Presos suspeitos de integrar quadrilha de tráfico internacional de drogas no aeroporto do Galeão. Ministro Dias Toffoli homologa acordo sobre planos econômicos em processos que estavam sob a relatoria dele. Segunda turma do Supremo rejeita denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra 3 deputados e um senador. Como parte do acordo de colaboração, Marcelo Odebrecht deixa hoje a prisão para cumprir pena com tornozeleira eletrônica. E Justiça do Trabalho determina encerramento de greve dos metroviários do Distrito Federal e retorno imediato ao trabalho. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Supremo encerrou hoje o ano judiciário com a última sessão de 2017. Pela manhã houve julgamento de agravos da Lava Jato. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou e tem as informações. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Na última sessão plenária do ano, os ministros decidiram retirar do juiz Sérgio Moro e enviar para a Justiça Federal, aqui em Brasília, denúncias contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Veja como foi esse julgamento. Os ministros decidiram manter o envio à primeira instância das investigações contra pessoas sem prerrogativa de foro em inquéritos envolvendo o presidente da República. Entre os acusados estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. As investigações serão enviadas para a Justiça Federal em Brasília. Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros, eventualmente pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso, e aqui a questão, e a página 22 do seu voto, coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui é algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Em relação ao desmembramento, não há desacordo. Segundo, ninguém está negando jurisdição a ninguém. Eles vão ser investigados. Agora, eles têm o direito de saber aonde vão ser investigados? Tem todo o direito. Esse é um tema sério e se tem que aplicar realmente os rigores da lei, os temperos da lei, de forma bastante clara. Não é instrumento de vindita. Combate à corrupção se faz nos termos da lei. Acompanho as conclusões do relator, mas entendo que os fatos imputados aos agravantes não coincidem com aqueles que estão sendo apurados na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, pelo menos não integralmente. Existem já inquéritos, ações penais aqui na Justiça Federal de Brasília que estão tratando desta matéria. Não pode ser tomado como juiz universal, que é o juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Há muitos outros juízes federais competentes no Brasil. Ficaram vencidos os ministros que entenderam que parte dos processos deveria ir para o juiz Sérgio Moro, no Paraná. E aqui nós estamos lidando com 2 inquéritos que envolveram as denúncias contra Sua Excelência o Presidente da República, uma relacionada à questão da obstrução e outra relacionada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sustada a tramitação pela Câmara dos Deputados, o procedimento óbvio e necessário era o desmembramento e a baixa do processo. Eu mantenho, como Sua Excelência o fez, o desmembramento determinado na linha do que tenho votado
sobre este tema e a compreensão da impossibilidade de extensão a não detentores de prerrogativa de foro, dos efeitos da decisão proferida pela Câmara dos Deputados. Essas medidas vão ser apreciadas pelo juízo natural e não há nenhuma incongruência em que os juízos naturais possam ter um entendimento diverso do Supremo Tribunal Federal. Porque, se é caso de incompetência absoluta, desde há muito se afirma que nessas hipóteses, competência absoluta ratione persona, o juiz natural, em razão desses atos decisórios que não têm eficácia, ele pode, eventualmente, modificar esse entendimento. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, defendeu o trabalho do STF e destacou que ninguém quer um Brasil corrupto. A compreensão das leis e a aplicação das leis, por isso somos um colegiado, são de cada um. Acho que o Supremo Tribunal Federal, por nenhum de nós, não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência, ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E quando nos chega tem que ser investigada, apurada e punida nos termos da lei. Bom, e para falar sobre essa última sessão do Supremo do ano, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, pelo que a gente entendeu aí, todos os casos ficam em Brasília, exceto um que vai para a Vara Federal, para a 10ª Vara Federal, é isso? É, exatamente, Érica. Nesses dois recursos, que são chamados agravos regimentais, contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou a separação da investigação que foi apresentada contra o presidente da República, mas que, em razão da decisão da Câmara dos Deputados e não autorizar essa investigação e o recebimento do Supremo da ação penal contra o Michel Temer, o presidente Michel Temer, os demais investigados que não têm prerrogativa de foro, ou seja, que não devem ser julgados em única instância pelo Supremo Tribunal Federal, devem ter essas investigações encaminhadas para o juízo competente. E a grande discussão aqui nesse processo era para onde esse processo deve ser encaminhado. Para a 13ª Vara Federal de Curitiba, em que o juiz Sérgio Moro está conduzindo as investigações e os processos, ou deve ser distribuído livremente para qualquer vara federal da primeira instância aqui de Brasília. E, nesse sentido, foi a decisão que prevaleceu por uma maioria formada, no sentido de que essas investigações devem, sim, ser remetidas para a Justiça, primeira instância, da Justiça Federal, mas aqui em Brasília, nada vai para Curitiba. Mas apenas um caso, como você disse, que é de André Esteves, vai para a 10ª Vara Federal de Brasília, porque lá já existe uma outra investigação. Então, é como a gente disse que o juiz, nesse caso, ficaria prevento para processar e julgar essas outras e também dar um encaminhamento a essas investigações. Mas, com relação aos demais, os ministros decidiram, por maioria, que a distribuição deve ser feita de forma livre. Então, deve cair em qualquer uma das varas federais aqui de Brasília essas investigações que estavam no Supremo, mas que vão ser remetidas em razão dessa decisão do desmembramento do processo. Em relação ao desmembramento, nenhum ministro ficou vencido. Todos concordavam que sim. A grande discussão era para onde mandar esses processos. Se era para Curitiba ou Brasília, ficou decidido que seria em Brasília. Karina, no fim da sessão, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, fez um balanço dos trabalhos neste ano. Ela informou que, ao longo de 81 sessões plenárias, o acervo do STF foi reduzido para menos de 50 mil processos. Começamos o ano com 57.995 processos e, a despeito de termos tido novos processos, recebido 42.579, conseguimos chegar ao final do ano com um acervo de 44.832. É preciso que se lembre que há alguns anos o Supremo chegou a ter quase 150 mil processos. Bom, e vamos falar agora sobre esses números que a ministra passou aí. Foi um ano bem produtivo para o Supremo? Sem dúvida. Muitos julgamentos importantes. Eu sempre digo que os julgamentos no Supremo são importantes, mas quando chega à Suprema Corte, há uma discussão em torno da Constituição que só o Supremo Tribunal Federal poderia discutir. Então, as causas mais complexas, os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, em que aquela única decisão do Supremo vai acabar alcançando
bilhares de outros processos que aguardam em todo o Brasil para ter um desfecho unânime, coerente, dentro de uma ubiquidade. Isso tudo vem no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente poderia elencar aqui vários julgamentos que foram mais relevantes, mas, de toda forma, todo julgamento que vai a plenário ou mesmo nas turmas do Supremo Tribunal Federal são importantes. Então, um trabalho bastante profícuo sobre a administração, agora, nesse ano, da ministra Carmen Lúcia, com resultados bastante positivos, como ela mesma apresentou. Sobre o recesso que se inicia agora, né, como é que ficam os prazos à luz aí do regimento interno do Supremo em relação aos prazos de processo, por exemplo? Érica, é interessante a gente ver que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele fala de 2 momentos que acontecem agora no final do ano, o período de recesso forense e o período de férias forense. O período de recesso forense, ele vai agora de 20 de dezembro até 6 de janeiro, segundo o artigo 78 do regimento interno. E o período de férias forense, ela acontece em 2 períodos no ano, janeiro e julho. Durante todo esse período, a presidência ela funciona em regime de plantão, decidindo apenas questões urgentes e emergenciais, e todos os prazos acabam ficando suspensos durante esse período. Então, apenas aquelas questões mais urgentes é que são deliberadas pela presidente. Mas não o regimento interno prevê também a possibilidade de que os ministros sejam, de uma certa forma, ou havendo uma necessidade de uma eventual convocação. Então, até um dispositivo no regimento interno que os ministros devem deixar o seu endereço ou onde eles se encontram para uma eventual convocação. E os trabalhos, então, foram encerrados hoje. A ministra, nessa sessão de hoje, logo depois da jurisdicional, ela declara encerrado o ano judiciário, que deve ser retomado, segundo o próprio regimento interno do Supremo, no primeiro dia útil do mês de fevereiro de 2018. Nessa sessão de reabertura, na verdade não é nem reabertura, de abertura do ano judiciário de 2018, deve haver uma sessão solene que apenas confirma essa abertura do ano judiciário, e aí os trabalhos no tribunal seguem da mesma forma, no dia a dia, de forma padrão. Mas o encerramento dessas férias, então, desse período em que os prazos estariam suspensos, vai se dar apenas nessa sessão solene. Primeiro dia útil do mês de fevereiro, salvo engano, é 1º de fevereiro, efetivamente uma segunda-feira, mas isso só o ano que vem. Até lá então, Karina. Obrigada por hoje. Combinado. Até mais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministro Dias Toffoli homologa acordo sobre planos econômicos em processos que estavam sob a relatoria dele. Voltamos em instantes. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo relativo à disputa sobre os planos econômicos que envolve bancos, União e poupadores em relação às perdas das cadernetas de poupança entre os anos de 1980 e 1990. Vamos falar com a repórter Carolina Chaves, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o pedido de homologação do acordo foi feito pela Advocacia Geral da União, também por instituições financeiras, dos consumidores e também representantes dos poupadores. A decisão do ministro Dias Toffoli permite um acordo entre bancos e poupadores dos planos Bresser, Verão e Collor 2, o que está previsto no Código de Processo Civil. Com isso, as ações que tramitam na Justiça, ações individuais e coletivas, serão extintas. Lembrando que essa possibilidade de acordo está autorizada apenas para os 2 recursos analisados pelo ministro Dias Toffoli, que foram apresentados pelos bancos do Brasil e Itaú. Os outros 3 recursos extraordinários, 2 da relatoria do ministro Gilmar Mendes e 1 do ministro Ricardo Lewandowski, aguardam a homologação. Érica. Obrigada, Carolina. Por unanimidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determina o encerramento da greve dos metroviários do Distrito Federal. A paralisação durou 40 dias. Com isso, o transporte voltou ao normal hoje. Na avaliação dos magistrados, a greve não foi considerada abusiva, uma vez que foi motivada pelo descumprimento de um acordo coletivo de trabalho firmado em 2015. Entre as cláusulas que não foram respeitadas está o reajuste de 8,4% na folha salarial da categoria e a contratação dos aprovados no último concurso público para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Nessa segunda-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra 3 deputados e um senador.
O empresário Marco Antônio De Luca é acusado de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele teria pago propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para ser beneficiado no fornecimento de merenda escolar e quentinhas para presídios. Os ministros analisaram o pedido de liberdade do empresário, preso preventivamente em junho deste ano. Referido paciente alimentou durante 12 anos o esquema de captação de recursos ilícitos proveniente de recursos públicos na prestação de serviços de alimentação do Estado do Rio de Janeiro. O paciente teria pago R$ 16.711.000 à organização criminosa a título de propina em vista de contratos firmados entre a empresa da família do paciente e o Estado do Rio, alguns dos quais ainda estão vigentes. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, não havia necessidade de prisão preventiva. Os supostos crimes são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução. Muito embora graves, esses fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam ocorrido entre 2007 e 2016. O ministro Edson Fachin discordou. Peço vênia para não conhecer do habeas corpus. E, portanto, apregou, então, o resultado. No habeas corpus 147 e 192, a turma, por maioria, nos termos do voto do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, concedeu a ordem em favor do paciente Marco Antônio De Luca, no sentido de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão indicadas no voto vencedor do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes. A prisão preventiva do empresário foi substituída por medidas cautelares. Ele está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados. E também deverá se recolher em casa à noite e nos fins de semana. Os ministros também rejeitaram a denúncia contra o senador Benedito de Lira e o deputado federal Arthur de Lira pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, eles teriam recebido vantagens indevidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras. Uma das vantagens seria por meio de doações oficiais para a eleição de 2010. O ministro Dias Toffoli disse que não havia indícios suficientes para receber a denúncia. Ele pede dinheiro ao partido para custear as campanhas. E aí o partido manda o dinheiro, 2 colaboradores falam que aquele dinheiro lá era palavras de colaboradores. Na esteira do que eu já votei aqui, não é, para meu ver, o suficiente para deflagrar sequer a ação penal e, portanto, não vejo substrato mínimo para receber a denúncia. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o ministro Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin já havia votado pelo recebimento da denúncia no último dia 12, mas agora foi voto vencido. A segunda turma decidiu que o ex-presidente da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, seja remetido à primeira instância, porque ele não tem prerrogativa de foro como os políticos. Também por 2-1, a segunda turma rejeitou a denúncia contra o deputado federal Eduardo da Fonte. Ele foi acusado de intermediar e participar de reuniões em que o ex-senador Sérgio Guerra, que já morreu, teria pedido R$10 milhões para que a CPI da Petrobras não surtisse efeito. Os ministros ainda rejeitaram a denúncia contra o deputado federal José Guimarães, de corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação é de que ele teria recebido quase R$98 mil de propina para as despesas pessoais com um escritório de advocacia e uma gráfica que trabalhou na campanha dele. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, deixa hoje a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Foram 2 anos e meio de prisão. Ele foi preso em 19 de junho de 2015, na 14ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Erga Omnes. Julgado, ele foi condenado a 31 anos, e 6 meses de prisão em 2 processos pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Firmou um acordo de colaboração
premiada juntamente com outras 76 pessoas ligadas à empreiteira. O acordo previa que depois de 2 anos e meio de cumprimento da pena em regime fechado, Odebrecht cumpriria outros 2 anos e meio com tornozeleira eletrônica, 2 anos e meio em regime semiaberto diferenciado, com 22 horas mensais de serviço comunitário. Por último, são 2 anos e 6 meses em regime aberto. A Procuradoria-Geral da República denuncia parlamentares por crimes de peculato, prevaricação e falso testemunho. O senador Sérgio Petecão, do PSD, é acusado de desviar dinheiro público de forma contínua e sistemática enquanto ocupava a presidência da Assembleia Legislativa do Acre, entre 1999 e 2007. De acordo com a denúncia, o parlamentar contratava pessoas mais simples para cargos de assessoria parlamentar e ficava com o salário delas. Em alguns casos, esses funcionários só recebiam R$ 100 por mês. A PGR denunciou também a deputada federal Érica Cocai, do PT. Ela é acusada de receber de forma indevida parte do salário de uma assessora parlamentar dela, enquanto era deputada distrital, entre 2006 e 2007. Para o senador e para a deputada, a Procuradoria-Geral da República pede a condenação, a perda do mandato, a devolução do dinheiro e indenização por dano moral referente ao dobro do valor desviado. A Procuradoria denunciou ainda o deputado licenciado Valdir Rossoni, do PSDB. Quando ele estava à frente da Assembleia Legislativa do Paraná, Rossoni demorou a encaminhar de forma indevida o pedido de autorização do Superior Tribunal de Justiça para processar o governador do Paraná, Beto Richa. Em nota, a deputada Érica Cocai diz estar surpresa com a denúncia e que não foi chamada para prestar nenhum esclarecimento. Disse ainda que a servidora fez contribuições voluntárias para o Partido dos Trabalhadores e o processo começou por uma tentativa de extorsão da servidora, denunciada por ela à Polícia Civil, e que as investigações comprovam tal fato. O senador Sérgio Petecão e o deputado Valdir Rossoni não responderam ao contato. O Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara dos Deputados vão compartilhar informações digitais, como, por exemplo, dados cadastrais e resultados de votação e eleição. O acordo assinado entre as instituições vai permitir a transferência de dados com mais segurança. Informações como movimentações de posse dos parlamentares, afastamentos e alterações nas bancadas vão ser transmitidas pela Câmara ao TSE. Em contrapartida, vão ser fornecidos pelo tribunal dados de registros de candidatura, resultados de eleições e diplomas eletrônicos, além de regularidades eleitorais e dados cadastrais. Certamente o benefício é para todos nós e também para a própria celeridade da justiça. Nós a toda hora acompanhamos essa relação e mudança de partidos e substituição de parlamentares. Isso possa ser feito de maneira online. O TSE e a Câmara vão designar servidores responsáveis pela integração. O acordo vale por 1 ano e pode ser renovado. O compartilhamento de dados e a fiscalização ficam por conta do Centro de Informática da Câmara e da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Para a Câmara é muito importante que a gente possa estar cada vez mais criando condições em conjunto com o TSE para informar melhor a sociedade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os artigos da medida provisória que adiavam um reajuste nesse ano, o reajuste do funcionalismo federal, e aumentavam a contribuição previdenciária dos servidores que ganham mais de R$ 5.500, de 11% para 14%. A medida provisória, editada pelo governo, adiava os reajustes previstos originalmente. Também determinava a elevação da contribuição previdenciária de servidores públicos. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi tomada no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSOL, que alegou que o aumento salarial dos servidores, já previsto em lei, é direito adquirido, não podendo ser adiado. O ministro atendeu ao pedido e remeteu a decisão para referendo plenário, o que deve ocorrer só no ano que vem. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presos suspeitos de integrar quadrilha de tráfico internacional de drogas no aeroporto do Galeão. A gente volta já já.
O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, converteu a prisão do doleiro Lúcio Funaro de preventiva domiciliar. Funaro está preso desde julho do ano passado e, segundo os advogados dele, já cumpriu todas as etapas relativas ao regime fechado acordado com a Procuradoria-Geral da República. A decisão foi após o depoimento dele há pouco em Brasília. Polícia Federal prende 27 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. O grupo agia no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de prisão e um mandado de condução coercitiva contra funcionários e terceirizados da Infraero e também da Receita Federal. A repórter Carolina Chaves tem essas informações. Carolina? Olha, Érica, segundo a Polícia Federal, essa é a maior operação realizada no aeroporto. A investigação sobre a máfia do Galeão começou em fevereiro, depois que a Polícia Federal descobriu uma mala despachada no Rio de Janeiro para Amsterdã com 37 quilos de cocaína. A mala estava em nome de um casal que foi para Salvador. Segundo as investigações, um funcionário do aeroporto escolhia aleatoriamente um passageiro para usar o nome dele para enviar malas com drogas para a Europa. Além do tráfico de drogas, os criminosos também atuavam no contrabando de bebidas de aeronaves e também de mercadorias que não eram vistoriadas pela Receita Federal. Nesse caso, funcionários de empresas aéreas e também da Receita Federal facilitavam a saída das malas com as mercadorias que eram vendidas para receptadores. Érica. Obrigada, Carolina. Em outra operação hoje, chamada de Velho Oeste, a Polícia Federal cumpre mandados visando desarticular um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas, armas e munições na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. São cumpridos um total de 34 mandados de prisão preventiva e 7 de prisão temporária, além de 36 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem nas cidades de São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Novo Hamburgo e fazem parte da Operação Sentinela, de caráter permanente, que combate crimes transnacionais em regiões de fronteira. O Tribunal Superior do Trabalho terá em breve um novo ministro. A lista tríplice já está definida. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho definiu os nomes da lista tríplice para escolha do novo ministro do TST, na vaga aberta em decorrência da aposentadoria do ministro João Oreste Dallazen, que ocorreu em novembro deste ano. Foram indicados o desembargador Samuel Hugo Lima, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, o desembargador Sérgio Torres, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, e o desembargador Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. Agora, a lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que deverá escolher um dos nomes. O desembargador indicado passará por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se aprovado pela maioria absoluta do plenário, será empossado como novo ministro do TST. O Tribunal Superior Eleitoral foi sede do último encontro do ano da rede InovaGov. A programação contou com palestras voltadas para ideias inovadoras com aplicação eficiente no setor público. O TSE faz parte da Rede Federal de Inovação junto a 80 instituições engajadas no desenvolvimento de práticas que tornem os serviços públicos mais eficientes para o cidadão. Na iniciativa privada, quando você inova, você quer criar um mercado restrito, né? Você inova para ser o líder, você inova para criar uma patente e ninguém poder te copiar. E no setor público é o contrário. Você inova e você pode compartilhar para todo mundo. O primeiro painel foi apresentado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e envolve um livro de ideias para 2018. Depois, representantes de outros órgãos públicos também mostraram inovações, como o Laboratório de Ideias da Anvisa e as oficinas que incentivaram a colaboração dos servidores na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Um representante da Câmara dos Deputados fez a exposição do Laboratório de Experimentação e Aprendizado do Parlamento. Nós, no serviço público, não podemos gastar recursos à toa. A experimentação é vista dessa forma. Você tem que gerar resultados. Enquanto que o resultado da experimentação é o próprio processo. A troca de experiências pode fazer com que outras instituições sigam o exemplo. No fim, o objetivo é o mesmo: beneficiar a sociedade.
E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu uma liminar do Partido dos Trabalhadores para impedir a condução coercitiva de investigados para interrogatório. A decisão se refere a duas ações em que o ministro é relator. Uma proposta pelo PT e outra pela Ordem dos Advogados do Brasil, que alegam que a condução coercitiva fere o direito da pessoa de não se autoincriminar. O ministro Gilmar Mendes, em sua decisão, reconheceu a inadequação do tratamento dado ao suspeito, não a de interrogatório. E hoje também teve o encerramento das sessões do TSE de 2017. Henrique Amaral acompanhou e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Na sessão que terminou agora há pouco, os ministros do TSE julgaram aproximadamente 40 processos. E ao fim da sessão plenária, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, apresentou um balanço do ano aqui no TSE. Ao todo foram realizadas 141 sessões plenárias, sendo 81 jurisdicionais, 57 administrativas e 3 solenes. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu diminuir o estoque total de processos do tribunal em 13%. E o ano de 2017 termina com 71 milhões de eleitores com recadastramento biométrico efetuado, que corresponde a 48% do total do eleitorado do país. Em média, 179 mil eleitores fizeram recadastramento biométrico por dia em todo o Brasil. O presidente do TSE também falou sobre a expectativa para as eleições de 2018. O TSE espera que no ano que vem todos os processos referentes a registros de candidatura, por exemplo, sejam feitos por meio totalmente eletrônico, já pelo PJE, o processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes também destacou a criação de um comitê de combate às fake news, um comitê sobre fake news para combater as notícias falsas durante as eleições de 2018 e ressaltou ainda que no ano que vem o Brasil vai receber pela primeira vez na história a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Érica, a sessão de abertura do ano forense de 2018 aqui no Tribunal Superior Eleitoral está marcada para o dia 1º de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas. Érica. Obrigada, Henrique, pelas informações. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.